falar para terminar nossa apresentação aqui, depois a gente começa as perguntas, falar rapidamente sobre o tratamento medicamentoso, que eu acho que um outro ponto que todo mundo espera. As atualizações em Chicago trouxeram algumas boas expectativas para a gente. Vamos lá falar. Pode passar o próximo. Primeiro, aqui, esse slide mostra um pouco sobre o que a gente teve até esse momento. Deixa eu ver aqui. Sobre a esclerose lateral amiotrófica. Na verdade, uma linha do tempo com relação à esclerose lateral amiotrófica, as drogas, o desenvolvimento e o tempo que aconteceu. Na verdade, primeiro tentou se definir as marcas diagnósticas para a esclerose lateral amiotrófica. Nós tivemos o desenvolvimento do score, que é o marco diagnóstico para critérios diagnósticos de esclerose lateral amiotrófica, que nunca, primeiramente, antes dos anos 90, não era uma doença muito bem desenvolvida do ponto de vista diagnóstico. Quando se teve o primeiro encontro do score, que foi o Castelo na Espanha, e que se determinou os critérios diagnósticos, e depois em Winehouse, que foi o segundo score, a gente conseguiu ter uma determinação dos critérios diagnósticos. Obrigado. Os critérios diagnósticos. Aqui, em 94, a gente teve o marco do Riluzol, que é o que, na verdade, foi a primeira droga neuroprotetora estabelecida pela esclerose lateral amiotrófica. E, futuramente, a gente começou a ter progressivamente o desenvolvimento dos modelos terapêuticos e o desenvolvimento das drogas realizadas em modelos mutantes de SOD1, que é aquela forma mais frequente que a doutora Camila aqui comentou. Existe um grande problema agora na atualidade, porque a gente desenvolveu muito a biologia molecular, desenvolveu muito a engenharia genética. Então nós descobrimos hoje que existem vários tipos genéticos da doença. Isso principalmente nas formas familiares, porque a gente sabe que a grande maioria aqui a gente não tem uma correlação familiar da doença. E a gente descobriu que várias causas ou várias maneiras podem degenerar o neurônio motor. Você vê que todo esse mecanismo que o Dr. Acabou aqui falou pode estar desenvolvido para a degeneração da doença. Então a gente chega num determinado ponto, antes a gente testava tudo naquele modelo da superoxidesmutase 1, um rato mutante que só tem aquela alteração. Só que agora a gente sabe, por exemplo, que o cromossomo 9 é a forma mais comum. Como que nós vamos testar uma droga que seja fidedigna, ou que atue naquele modelo, ou desenvolver aquele modelo, sabendo que vários genes podem estar alterados? Será que aquela droga é boa? Será que aquela droga vai ser certa? Então, hoje nós temos que, para fazer um trial fica muito mais difícil, muito mais custoso, temos que passar por uma fase pré-clínica, sabendo que o modelo mutante pode não ser o ideal. Na verdade, estamos tentando desenvolver um modelo mutante que tenha tipo uma alteração do cromossomo 9 mais uma alteração do ASD1 junto. E a principal pessoa a ser testada são os humanos. Vamos ter que passar por um modelo mutante que nós temos, que é o ASD1, que é uma alteração que pode ser parcial. Nós sabemos que não dá para saber, não é um modelo perfeito para as alterações genéticas perfeitas. E depois que a pessoa, essa droga sai do estudo pré-clínico, que é o modelo mutante, ela começa a entrar no estudo clínico. Daí, o grande número de estudos negativos das nossas expectativas não serem atendidas. Um grande número de medicações. Até o ano 2000, provavelmente mais do que 530 medicações já tinham sido testadas e abandonadas para esclerose lateral amiotrófica. Tudo isso em função da falha de tratamento até a fase 3. E o Riluzol tinha sido provada. E continua sendo aprovada pela medicação porque mostrou um ganho na sobrevida na esclerose lateral amiotrófica. Não é que a gente fala assim, eu uso o Riluzol, mas o Riluzol não faz nada, o Riluzol não modifica. Mas o que mostrou uma discreta alteração por atuar naquele sítio da superoxidesmutase. Vamos passar.
Bom, como eu falei aqui, a gente usa sempre os trials, e para você desenvolver o trial, o mais importante, a gente usa os critérios diagnósticos de House, que é o critério diagnóstico revisado em 98. Os pacientes que participam sempre desses trials são pacientes de início recente da doença, com uma capacidade vital boa, com pouco acometimento clínico e com possibilidade de um acompanhamento em torno de 2 anos. Porque isso vai gerar uma possibilidade de controle melhor, futuro, um grau estatístico melhor. Próximo. Eu falei do House, pode passar o próximo. E aí ele tem que preencher sempre os critérios de uma doença com acometimento nos 3 sítios, cervical, lombar, ou bulbar, ou 2 mais a região bulbar. Próximo, Adri. Pode passar. Quando a gente vê um trial, a gente tem algumas coisas a pensar quando a gente tenta algumas drogas. Primeira coisa, a gente tem que pensar se teve ganho de força. Né? Para ganho de força foi feito algumas drogas que foram testadas. Dentre essas aqui existe esse CK, o talantanel, o Celebra, o topiramato, o fator de necrose, o fator de crescimento endoterial ciliar, a creatina, são algumas drogas testadas nos Estados Unidos já. Teste de força, algumas drogas testadas. Todas as drogas que foram testadas para força não mostraram um handicap positivo até hoje. Estou fazendo para vocês uma revisão até agora. Próximo, Vic. Sobrevida. O que a gente tem de sobrevida? Algumas drogas anti-inflamatórias, o lítio, o ácido valproico, o acetato de glatirâmia, que é um neuromodulador, a pentoxifenina, a creatina, o fator de crescimento derivado do cérebro e o riluzol é o único que mostrou alguma alteração com relação à sobrevida discreta. O resto, nada significativamente relacionado à sobrevida. Outro que é importante a gente ver é a alteração da função. Quando a gente coloca função, a gente pode pensar em capacidade na escala da esclerose lateral ou alguma função relacionada à função pulmonar. Todas essas drogas, que essa droga é uma TH-146, está sendo ainda estudada, mas o lítio, a coenzima, o Inginavir, que é uma droga que ainda está para ser aprovada, e IGF-1, mostraram nada de ganho de função até hoje. Então, quando a gente faz um trial, pode passar o próximo, a gente tem que considerar basicamente força, função e sobrevida. É nisso que se baseia hoje as pesquisas com uso de medicamento. Você de repente pode considerar ele negativo porque não funcionou nada, e considera negativo sempre em relação ao grupo controle ou um placebo, quer dizer, os pacientes que tomaram a medicação e o paciente que não tomou nada, é sempre um duplo cego. E a gente tem que sempre analisar com relação à sobrevida, a força, né, e um ganho funcional. Dentre eles, o que se só mostrou positivo até hoje, o ganho, foi o riluzol. Próximo. Pode passar o próximo. O impacto do riluzol com relação ao ganho americano foi um impacto relativamente pequeno com relação ao uso do estudo dele. Próximo, por favor. Com relação, houve 2 drogas que estão em estudo. O lítio mostrou um ganho de escala importante algum tempo atrás, e todo mundo questionou muito o uso do lítio, mas depois esse estudo foi feito em Fort Norris, na Califórnia, bem controlado. O PX lá que 1.131 pacientes participaram desse estudo, e o lítio não é uma droga efetiva. O chá de Clodem, que é um outro neuroprotetor utilizado nos Estados Unidos, ele vai ter um término de estudo ano que vem e pode ter um resultado positivo. É uma droga neuroprotetora, melhorando a força e a qualidade de vida. Próximo. Aqui é o estudo do Taliprobem, ele está no estudo em fase 3. Na verdade, 50% dos pacientes eles terminaram 50% dos pacientes. A expectativa é melhora da capacidade vital dos pacientes e melhora da escala funcional, da doença, que fala desde a parte bulbar, da força motora, e a gente não tem ainda o resultado dessa fase 3. Passou de uma fase 2, que eu estudo até 100 pacientes, e a gente espera uma melhora. É uma droga neuroprotetora que está sendo usada ou sozinha ou em associação com o riluzol. Mas a tendência é sempre a gente somar terapias.
é uma droga que a gente está esperando. Esse TH346 é uma droga também neuroprotetora e ganho funcional, de força. Ele não mostrou declínio na curva de sobrevida. Quer dizer, o declínio que a gente vê com relação ao placebo mostrou que os pacientes não pioraram, não declinaram tanto quanto os pacientes declinam com ganho funcional no caso da esclerose lateral amiotrófica, que é um dado positivo, mas a gente não viu isso nas medidas que a gente fala de força, de capacidade funcional. Mas a gente também não viu um ganho tão estatístico, tão significante com relação à sobrevida. Talvez seja uma droga para melhorar funcionalmente o paciente. A gente espera alguns resultados. Então temos duas drogas aí que estão para ser aprovadas com relação à força, à melhora de qualidade de vida, e a sobrevida talvez fique questionada com relação a essas duas medicações. Próximo. Então, aqui o que a gente tem de, mais ou menos, colocação no mundo com relação às medicações, né? Tem o Lexosime, que eu vou falar mais para frente, o Ceftriaxone, o ISIS-SSD1, que está começando, o Desprimpexole, que provavelmente vai terminar em dezembro ou janeiro, agora no final do ano. Está terminando nesse final do ano a revisão e a gente vai ter notícias em dezembro e janeiro sobre o término da fase 3. O MP001, o Tiracetiv, o Arimoclomol, que estão terminando agora também, né? Então vão terminar em fevereiro ou março, provavelmente, essas medicações. O Ozanezumab, que é um LONGO-A, que na verdade é um inibidor da LONGO-A, que é uma proteína que facilita o crescimento neuronal. O Fingolimod, que é um imunomodulador. E aí uma extensão do tratamento por Desprimpexole, que vai progredir o tratamento. É mais ou menos o que a gente tem. E a gente tem um inibidor viral Quindavarone que está sendo aplicado no Japão, outro anti-inflamatório. Esse é o panorama das drogas que a gente tem hoje em estudo para esclerose lateral amiotrófica. Próximo, por favor. A gente já tem algumas pessoas que dividem a doença em estágio e a nível de estudo, mas eu não considero que a doença possa ser dividida em estágio, entre o uso de gasotomia, acometimento respiratório. Eu acho que, na verdade, isso varia muito de paciente para paciente, de serviço para serviço, e eu acho que cada um tem o seu tempo no caso da doença, mas aqui essa é uma classificação com tempo diagnóstico, envolvimento funcional, porque cada paciente, de repente, pode ter um acometimento do sítio motor e aí muda o tempo de evolução. O próximo. Bom, essa é uma droga que é uma droga que parece ter pode ter um futuro promissor, que chama MP001, na verdade é uma droga que tem um efeito imunomodulador, anti-inflamatório. Ela começou, eles apresentaram esse trabalho começou a se apresentar ano passado, no final de 2011, no Congresso da Austrália, comandado por Robert Wheeler, nos Estados Unidos, na Fundação Philip Morris, um estudo com 32 pacientes com placebo controlado. É uma droga que tem efeito imunomodulador naquelas células que estão do lado dos neurônios, provavelmente eles atuam nos astrócitos, aquele ambiente extracelular, inibindo a reação inflamatória na doença do neurônio motor. Terminou a fase 1, ele começou a fase 2 com 136 pacientes em 17 centros, principalmente americanos. E tem alguns centros canadenses também. Próximo. Pode passar o próximo. Né? Ele é um estudo randomizado com 6 meses de ciclo desse MP001. Né? Na verdade, eles observaram uma mudança já da curva de base dos pacientes e uma alteração do quadro funcional dos pacientes em torno de 27%. Posso passar ao próximo? E como que se faz esse estudo, né? Qual que foi o final da aplicação desse estudo? A hipótese é da ativação microglial. Quer dizer, você tem um processo inflamatório que está envolvido do lado do neurônio, ele está ativado, você tem um neurônio que está degenerando, e a ativação desse sistema inflamatório do lado do neurônio pode acelerar a evolução da doença, e você degeneraria mais em função dessa ativação. Se você está usando uma droga anti-inflamatória imunomoduladora, nesse estudo eles utilizaram 1 mg por quilo, ou 2 mg por quilo, e você diminuiria a ativação inflamatória com essa doença. A fase 1 foi completada, a fase 2 eles aumentaram esse estudo utilizando
1 miligrama e 2 miligramas e o placebo controlando. Próximo, por favor. É isso que atua. Ele diminui essas citoquinas, MP001, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, melhorando a sobrevida, diminuindo as células que agridem o neurônio que é o macrófago. Próximo. Sempre os 6 ciclos, né? 28 dias de ciclos entre um ciclo e outro. Próximo. Né? A idade variou de 21 e 80 anos, possível provável definida, capacidade respiratória da pessoa sempre boa, e com fraqueza de início inferior a 3 anos. E sempre com esses critérios. Próximo. Eles observaram o histórico de controle dos pacientes, a frequência de força, a pós-hospitalar, o controle das forças em 6 meses, a infusão do hospital e o atendimento pós-hospitalar. Próximo. E assim, a tendência da queda, na verdade, o que foi significativo nesse estudo, que a queda da escala ALS-FRS, que é a escala funcional dos pacientes, que na verdade, que a gente observa que nos pacientes normais, a queda foi menor no grupo de pacientes tomando essa escala. Então a perda funcional parece ter uma significância estatística aí com o uso dessa medicação. Posso passar ao próximo? Assim como o nível de resposta pós-ida do hospitalar, a resposta à escala foi melhor também, crescente, parece com a dose maior dessa medicação, que é 2 miligramas por quilo. Próximo. E aqui a curva funcional da resposta com relação ao placebo, sempre do ponto de vista funcional. Próximo. Então, parece que ela tem um benefício. A mudança da curva de base gerou em torno de 20% com relação à droga normal. Parece que o 2 miligramas por quilo é a dose desejada. Eles vão progredir esse estudo para a fase 3 e parece que existem alguns biomarcadores que são essenciais para essa resposta de controle inflamatório, que é a interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. E parece que algum benefício está condicionado a NP001, provavelmente pode ser que não relacionado à sobrevida, mas principalmente a classe funcional e a melhora funcional das pessoas. É uma droga que a gente vai ter que acompanhar. O ceftriaxone, que é um estudo também que começou há 2 anos atrás, é uma droga que controla as células da glia, que são próximos dos astrócitos, as células inflamatórias. O ceftriaxone, para quem não conhece, o nome popular é Rocefin, um antibiótico. Né? Ele tem o papel de retirar o glutamato exposto ao neurônio pré-sináptico. Na verdade, antes do glutamato ficar exposto na fenda sináptica, que pode deixar a entrada de cálcio nos neurônios, ele aumenta a função do receptor para não expor o glutamato à fenda, diminuindo assim a entrada de cálcio dentro da célula. Esse trial pode passar. Esse trial foi lançado já está no término dele, na verdade foram 2 anos de acompanhamento. Pode passar ao próximo. Esses pacientes são, na verdade, 503 indivíduos. Os pacientes foram separados em grupos tomando 2 miligramas dias e 4 miligramas dias. 2 gramas dias e 4 gramas dias de ceftriaxone, e foram acompanhados progressivamente durante esses anos com a escala funcional. Na fase 2, parecia que esses pacientes tinham uma manutenção, uma melhora da escala de sobrevida, que favoreceu eles continuarem com essa medicação numa fase 3. Né? Um grupo maior de pacientes, até 1.000 pacientes. Vale a pena falar para vocês também que o ceftriaxone é um antibiótico que só pode ser feito via endovenosa. Então o paciente era implantado um catéter nele e todo dia ele ia lá e tomava injeção. A gente trata a meningite com ceftriaxone. Né? Então é um baita tratamento, é um tratamento que se faz para meningite. Próximo. Existiram algumas complicações nesses pacientes todos acompanhados, né, desses 513, algumas complicações gastrointestinais, pancreatite, algumas alterações como hepatite, pequenas. Alguns pacientes, em torno de 5% dos pacientes desenvolveram isso. Próximo.
Os pacientes vieram bem, né, no acompanhamento de semanas até 70 semanas, quando eles mostraram um declínio na evolução. Próximo. A curva do CFT da capacidade vital também vinha bem, aí na curva de 70 semanas começou a mostrar um declínio na evolução dos 4 gramas. Então, a divisão do estudo foi mais ou menos essa, randomizaram 513 pacientes, 340 com ceftriaxone, 173 tomaram placebo, que não tomaram, como tivesse tomando a droga, mas não tomaram, e 28% completaram, 97% completaram com droga, né, o estudo, eles tiveram uma perda de 1,5%, que foi não é uma perda significativa, o próximo, e a alteração com relação à capacidade vital não foi significante, e a alteração da escala também não foi significante, próximo, e a alteração sobre a sobrevida também não foi significante com relação ao placebo e à vida normal. Então foi uma droga que é um estudo que não mostrou alterações significantes, a efetividade no estágio 2, vista no estágio 2, não se comprovou no estágio 3, da fase 3, com o estudo até 1.000 pacientes, né, na verdade, que é o estudo que comprova a efetividade de uma droga. E aqui a gente vê como um estudo caro como esse, que é uma medicação que não é barata, um estudo que foi bem desenhado, bem desenvolvido, com múltiplos centros americanos, como é difícil fazer uma pesquisa, até agora não conseguiu se desenvolver. E não deu um resultado positivo, mas as pessoas aprendem bastante com esses estudos. Próximo. Na verdade, teve uma outra droga que também está sendo estudada, na verdade desenvolvido pelo mesmo grupo que fez esse estudo de ceftriaxone, tem um nome comercial, o nome da fase 2 é o CK357, né? O nome dele comercial chama Tirancetiv. Vocês devem ter, quem procurou na internet deve ter ouvido falar. É um estudo que está na fase 3 agora com 4 meses de tratamento. O estudo da fase 2, o estudo começou na fase 100 com fase 1 com 24 pacientes, placebo usando 125, 250 e 375 miligramas. E é um estudo que faz o quê? Ele bloqueia... Pode passar o próximo. Na verdade, o que ele faz? Ele amplifica a contração motora. Ele diminui a saída de cálcio dentro do músculo, aumentando a força motora no exercício isométrico. Essa é a função Tirancetiv. Ele tem a função de melhorar a força motora, ou de melhorar a função motora no exercício isométrico. Tá? O aumento, e além disso, reduzir um pouco da fadiga, da fatigabilidade provocada pela doença. Aqui tem um estudo mostrando, volta só um pouquinho, aqui mostrando a diferença da curva de base, das doses aplicadas. O próximo, eles utilizaram aqui, na verdade, alguns grupos, né, duplo cego randomizado, um placebo 250 e 500, o outro grupo associado com riluzol, duplo cego riluzol 150, 250 e 375, e outro grupo com riluzol 125, 250, tudo acompanhado por 3 semanas, 14 dias, na verdade, outro grupo, o período duplo cego. Vamos lá, próximo. A concentração foi mantida da droga no sistema nervoso e a dose de 500 miligramas é a dose que concentrava com mais, que se via com maior concentração, com melhor concentração no sistema nervoso central. Próximo. E os níveis aumentados de Tirancetiv no sistema nervoso central, com relação à escala, mostraram que quando você administra riluzol pode ter uma hepatotoxicidade relacionada. Então a pessoa precisava baixar o uso do riluzol para deixar o nível de Tirancetiv adequado. Então eles reduziram o riluzol para 1 miligrama para ter o nível certo e não provocar hepatotoxicidade. Porque pela administração e pela metabolização hepática. Próximo. E com relação às concentrações relacionadas pós-riluzol no citocromo, a gente tinha um ganho adequado e uma caída depois de algumas horas, mas mantinha-se estável pelo mesmo período de 1 dia. Pode manter. E a curva de base
a concentração da medicação e essa curva de linha de base da força motora pareceu ter uma concentração melhor da força motora do que a linha de base no estabelecimento de força melhor em alguns pacientes, principalmente relacionados à força isométrica. Pode passar o próximo. Com relação já à força submáxima, que é um esforço excêntrico mais do que um exercício isométrico, não parecia ter uma grande contribuição. Próximo. Então, o tiracetive, ele parece ter, já nesse estudo que eles estão fazendo, em fase 2, no começo de fase 3, no resultado, esse é o resultado de fase 2, mas parece já ter um efeito positivo no esforço isométrico do músculo. Ele parece ser uma droga, não tem um efeito sobre sobrevida, mas tem um ganho funcional na melhora da concentração, da contração muscular em quem tem a doença. Tá? É uma droga que vai ser, provavelmente, a gente vai ter resultado sobre ela em março. Tá? O término desse estudo em fase 3. Tá? O que vai terminar essa fase 3. E, na verdade, a dose de administração vai ser uma dose diária, associada ao Riluzol, que vai ter que ser abaixado para um comprimido por dia. É uma droga para ganho de força muscular. A administração é um comprimido oral. Próximo. Esse é uma droga que todo mundo, o pessoal já deve ter ouvido falar, Olexosine. É uma droga que teve um estudo chamado Trofos, que é um estudo principalmente comandado na Europa. É uma droga com ação mitocondrial. Pode passar o próximo, Adri. Na verdade, ele tem uma melhor absorção, uma melhor função da mitocôndria do neurônio motor, atuação nas duas mitocôndrias, melhorando a função de energia dentro do neurônio motor. E ele tem, além de atrasar, no estudo em fase 2, pareceu ser positivo, porque além de atrasar o início da doença, uma extensão de sobrevida, em fase 2, e melhora da denervação associada à remodelação da fenda sináptica. A parte disso levou ao desenvolvimento de estudos de fase 3, nesses centros europeus. Pode passar o próximo. Sempre associada com Riluzol e uma tolerância e uma eficácia comprovada com o uso dessa medicação. Pode passar o próximo. Então, os pacientes tomavam, o número de pacientes tomando esse comprimido era 330 miligramas, o N foi 235, 235 placebo, 235 pacientes tomando essa medicação, 335 miligramas dia, acompanhado por um período de 2 anos, que é o tempo de inclusão dessa medicação. Na verdade, depois desse acompanhamento, depois mais de 6 meses, depois de 36 meses tomando essa medicação, eles não observaram grandes modificações na curva de capacidade vital, não foi importante. Eles foram excluídos alguns pacientes que tinham comprometimento respiratório. Tá? Pode passar o próximo. Aqui a gente tem uma curva de sobrevida. No final da fase 3, do acompanhamento de 2 anos, o placebo 67,5%. E a droga 69,4%. Então, a diferença do placebo cruzado não tinha grande alteração. Próximo. E o Trofos também, depois da eficácia da sobrevida e a alteração da escala, quase cruzava junto com o placebo. Próximo. Então a gente tem mais uma medicação que foi gastada um tempo aí, o estudo europeu, bem desenvolvida, e não teve mais alguma coisa. A gente pode ter também, e eu acho que isso é um futuro terapêutico, esse é um estudo em fase 1, em que a gente está utilizando oligonucleotídeos antimicrosense. Na verdade, a gente injeta através de vírus ou através de vetores, normalmente vírus intracelulares, modificadores do RNA, do código genético intracelular. A gente pega tipos bem determinados da doença, e através de tipos bem determinados, a gente tenta mudar aquela questão de uma ubiquitina não estar bem funcionante, ou de uma SOD1 não estar bem funcionante. A gente pega grupos de pacientes e começa a tentar modificar essa alteração genética. Através disso, esses vetores são injetados dentro da célula, modificando
esse RNA mensageiro. Pode mudar? Esse estudo está sendo testado, né, com pacientes, um pequeno grupo de pacientes com mutação SED1 bem testada e com pequeno comprometimento da capacidade vital, estão sendo acompanhados em um estudo primário e que vai modificar o código genético desses pacientes e a gente espera uma expectativa melhor. Tanto homens quanto mulheres, de 22 a 64 anos, e todas essas alterações gênicas relacionadas à SED1 estão implicadas nesse exame, e o que a gente está tentando fazer nesse estudo primário é modificar a característica genética de uma enzima que não se forma. E é um grande avanço na literatura. Próximo. Esse estudo do ISIS-1 é mais ou menos isso. Próximo. Algumas drogas, trials, que são drogas anti-inflamatórias, como a gente falou, eu vou citar aqui, só para a gente se situar. Pode passar, Nadine. Por exemplo, a ciclosporina, rafamicina, a FK502 são drogas que já estão aí, essa FK506 não, rafamicina e a ciclosporina são anti-inflamatórios, que a gente escuta falar muito isso aí. Mas eu tenho aquela droga que tomo, que é inibitor, aquela droga imunomoduladora, mas por que eu não tomo isso? Mas eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos. Próximo. Por exemplo, a rafamicina, que é um imunomodulador. As curvas com 1 mg por quilo dia. As curvas de sobrevida e eficácia em trabalhos controlados, bem controlados, com relação à perda de peso e à sobrevida, semelhante ao placebo. Isso é importante. Próximo, por favor. A ciclosporina, que é uma droga de uso comum aí para transplantados, que a gente usa para bastante para controle aí de imunossuprimidos. Também a curva de sobrevida é semelhante ao acompanhamento. O FK506, a sobrevida, e semelhante ao placebo. O acompanhamento e estudo de fase 3. Isso tanto do sexo feminino como do sexo masculino, tá, gente? Aí fazendo uma razão entre os dois, utilizando os dois como medidas. Parece ter uma melhora um pouquinho aqui do sexo masculino com relação à curva de sobrevida, mas se você for acompanhar melhor durante os anos, também mostra um igual com relação ao placebo. Próximo. E todas essas drogas atuando no sítio. Tem um anticorpo chamado anti-CD40L, que é um fator coestimulatório da nossa imunidade, bloqueando essa imunidade da própria célula. Pode passar ao próximo. Que ela parece ter um efeito de diminuição da progressão, mas isso é em estudo em ratos. Próximo. Diminuição de periférico, diminuição de alterações macrofágicas. Pode passar ao próximo. E diminuição da coestimulação de genes, da alteração de genes que podem propagar a doença. Pode passar. Esse estudo vai estar sendo investigado, vai ser desenvolvido por alguns laboratórios e universidades americanas e parece ser um imunomodulador que diminui a ativação de genes deletérios para a esclerose lateral amiotrófica. Você vê como está evoluindo essa parte anti-inflamatória com relação à evolução da doença. Próximo. E aí, essas imunomodulações, todos esses, pode passar o próximo. Continuando, essas drogas. FT90, 1317, uma outra droga anti-imunomodulatória, sem sobrevida. Próximo. Anti-CD3, que é um na verdade, agregador de célula anti-inflamatória, imunomodulador, negativo. Anti-CD8, também, o outro imunomodulador. Não teve resultado, 300 mg dia, sem função. Próximo, o AM80, a sobrevida também, sem significância estatística. Próximo, o fingolimod é uma droga que é utilizada para esclerose múltipla hoje, que é um imunomodulador, que é uma diminuição de linfócito circulante, diminui o macrófago por consequência. Pode passar próximo. A sobrevida dele teve uma discreta alteração. Pode passar o próximo. E para isso eles estão aumentando o estudo do fingolimod, que é uma droga que futuramente vai ser testada. Fingolimod pode ter efeitos colaterais secundários.
Então aí de positivo a gente tem essa droga, o fingolimod, todas as outras, que é um imunomodulador que pode ser testado ainda, e essa CDL40, que é o imunossupressor a ser testado, além daquele LP001. 3 drogas. Pode passar próximo. O Despronitexol. Todo mundo quer ouvir sobre o Despronitexol. Fizeram um baita do chamariz falando assim, olha, temos resultado do Despronitexol, que é uma droga que está sendo testada. O resultado em fase 2, se todo mundo ler um pouquinho, já deve ter que querendo ler um pouquinho sobre a evolução dessa medicação. Na fase 2, o rótulo dessa medicação é assim, melhora a sobrevida em torno de